que nós vivemos com tanta pressa, com tanta aceleração, com tanta desconexão em relação à natureza, com tanta desconexão de nós próprios, que nós deixamos de sentir. Tornamos-nos muito exigentes, tornamos-nos muito críticos, tornamos-nos cheios de preconceitos e cheios de opiniões em relação aos destinos dos nossos antepassados. E nem sequer conseguimos respirar a dignidade e o esforço e o preço que tantas vezes pagaram para que os seus descendentes pudessem ter dignidade e pudessem ter vida. Conhecer a história da nossa família ajuda-nos a compreender a nossa própria história. A consciência sistémica tem que ver com a nossa consciência em relação ao clã, ou seja, eu biologicamente recebi 50% da célula que me constitui, a primeira célula que me constitui é dada pela minha mãe e outros 50% dado pelo meu pai, mas eles dão 100% do que eles são. E, portanto, não é só a questão hereditária, é que eu tenho dentro de mim os silêncios, as vergonhas, as alegrias, as tristezas, as conquistas, os destinos, não só deles, como de todos os meus antepassados ligados e que deram a vida a eles. E, portanto, nós temos dentro de nós programas e programas e programas e programas emocionais carregados de informação que nos dão aquilo que eu chamo as nossas lealdades invisíveis. E é muito fácil nós percebermos essa lealdade quando ouvimos o hino de Portugal. E nessa altura há algo muito profundo que acontece connosco. Essa vibração no nosso corpo perante algo que é da nossa pátria. E então nós estamos todos mesmo ligados numa teia invisível de amor. Nesta ligação estão as emoções, as sensações herdadas de geração em geração, onde as vivências e os destinos se repetem. Aquilo que não foi resolvido no passado por gerações anteriores vai chamar os destinos dos descendentes a reporem a verdade. O que eu reprimo transforma-se no meu destino e o que eu resisto persiste. A questão não é de agora. Freud e Carl Jung defendiam que a informação no nosso subconsciente não desaparecia e que ressurgia como destino e sorte nas nossas vidas. Segundo especialistas, só quando nos ligarmos às razões por detrás dos nossos medos é que estaremos abertos a novas possibilidades de os resolver. Muitas vezes as pessoas chegam ao pé de mim, a uma consulta, e dizem: "Oh Maria, eu já sei o meu padrão e não percebo porque é que eu ainda não o consigo transformar. Porque falta eu aprender a amar a parte de mim que precisa de ser reconhecida naquele padrão. Caso contrário, eu vou continuar a repetir o padrão como uma rotunda." Quando abordamos e olhamos para a visão sistémica, nós falamos em trazer consciência e amor para essa dimensão. Então, quando se junta consciência, mas não há amor, eu já sou consciente do meu padrão, mas ainda não fui capaz de me transmutar através dele. Se eu tenho amor sem consciência, eu posso estar a repetir um padrão familiar e a repetir uma história ao preço do meu próprio destino, porque é uma história que, não sendo consciente, estou a repetir esse mesmo padrão. Na visão sistémica, trazer consciência com amor passa por acolher, aceitar aquilo que tantas vezes criticamos ou rejeitamos na família. Maria Gujão Henriques, terapeuta sistémica, vem da psicologia e juntou-lhe as constelações familiares, uma ferramenta que vai ganhando expressão na Europa, criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. O também teólogo e missionário viveu 20 anos com a tribo Zulu na África do Sul, onde testemunhou a dinâmica das tradições ancestrais, o impacto da relação entre uma pessoa e os antepassados.
Mas isso já faz parte da aprendizagem dos seus antepassados. Você não pode tomar banho pelas pessoas, comer por elas, fazer digestão por elas. Ou seja, eu não posso salvar quem não quer ser salvo. E não posso curar quem não quer entrar dentro de um processo de cura. Isso, mas pode-se curar assim, assumindo que este peso já não é seu. As constelações familiares trazem ao campo informações através de sensações. Quem participa é chamado a representar determinada pessoa ou assunto de um sistema familiar. A beleza deste movimento. O filho a guardar a dor da mãe. One of the most mysterious features of family constellation therapy is that people who are representing members of the family, the representatives, can say things or feel things which are not their own feelings. They somehow pick up on the family field. They respond to the field that they're in as representatives. Now, exactly how this works, nobody knows. But people who have observed family constellation therapy in action, and therapists themselves, are often surprised how often people do respond, the representatives do respond to the field in an accurate way without knowing. They're not trying to act. They're not trying to pretend to be that person. It's as if they're kind of channeling the memory of the family. There's been very little research on this, but I think the only possible explanation at the moment is in terms of tuning into a kind of memory within the field, and that the whole family does have a field, and the representatives are brought within that field and responding to it. Rupert Sheldrake é um dos biólogos que tem revolucionado o mundo científico. Segundo ele, a mente dos seres de uma espécie, incluindo o homem, encontram-se unidas e formam parte de um mesmo campo mental, a que chama de campos morfogenéticos. Morphic fields are fields within and around self-organizing systems, like animals or plants, or flocks of birds or schools of fish. They organize social groups as well as organisms. They give them their structure, they connect the parts together, and they have a kind of memory based on a process I call morphic resonance from previous similar systems. So an oak tree, for example, when it grows, has a memory of the shape or form of previous oaks, and that helps to shape the way it grows. And a flock of birds has a particular kind of behavior, depends on past flocks of birds of the same species. There's a kind of memory in the flock. Fields are invisible regions of influence, organizing principles in nature. And I think that morphic fields are a kind of field that is important in biology, even in chemistry, and in social organization, which is not yet fully recognized within science, but which a number of people, including me, are doing research on. A representante da Kátia consegue agora olhar para o irmão, depois deste descarregar de energia. As constelações familiares integram áreas do conhecimento relacionadas com a consciência, a espiritualidade e a ciência, incluindo a física quântica e a epigenética. Antes a gente achava assim, tudo quanto é doença é genético. Aí punha a culpa no gene, é o gene que é o problema. E nisso começou-se a pesquisar o que acontece, que não era só a existência do gene, era como o gene se expressa. O gene, ele pode ser liberado para expressão ou ele pode ser obstruído. Então é como uma caneta, ela pode escrever, mas se eu colocar a tampa, não escreve mais. O gene existe, mas ele não se expressa. E aí começou uma nova ciência, que é a epigenética, mostrando que não basta ter o gene. A questão é ver se ele se expressa ou não. Então, por exemplo, você recebeu dos seus pais as experiências de vida dele, porque eu vou falar, porque esse marcador epigenético tem a ver com as suas experiências de vida, tudo que aconteceu com você vai autorizando ou bloqueando a expressão do gene. E isso é volátil, não é uma coisa assim, ficou, ele pode aparecer como ele pode ir embora. E a questão é o que regula essa dinâmica. Então, quando você recebe a herança genética dos seus pais,
você também recebeu a herança epigenética, que são esses marcadores, que tem a ver com as histórias de vida, experiências de vida que aconteceram lá atrás. Estamos a chegar a um momento de evolução do ser humano, onde a consciência é a chave para a transformação. Everybody's consciousness. We are all connected in consciousness. Quantum objects are seen as possibilities of consciousness to choose from. Consciousness has to be the ground of all being, and all our experiences begin as possibilities of consciousness to choose from. Na visão da física quântica, a consciência é força motora para transformar realidades. Os pensamentos navegam em ondas de possibilidades, dependendo dos níveis de consciência. O físico Amit Goswami, ativista quântico, propõe que sejamos livres de tudo o que nos condiciona, como o ego. All that can change when quantum science enters our life, creativity enters our life, positive emotions enter our life. And then we can talk about higher states of consciousness. And these are the various states of happiness, depending on how much expansion of consciousness, how much inclusion of others you can do. We give levels of happiness. Normal levels are called level 2 of happiness. Subnormal levels are called level 1, that's neurosis, and level 0, that's psychosis. And then you have level 3, 4, 5, 6 for positive mental health. Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, definiu 3 leis que classificou como as ordens do amor. A primeira refere-se precisamente à hierarquia na família, a segunda ao equilíbrio entre dar e receber, a terceira ao direito a pertencer. Nós precisamos de parar e de olhar para trás e de reconhecer de onde vimos e para onde vamos. E o de onde vimos é quem foram os nossos pais, quem foram os nossos avós, como é que eles viveram. E acima de tudo, que sensações tiveram. Por baixo, o pai por cima, o filho por baixo. O meu pai sempre disse que o que era não era suficiente. Ele também tem uma dor, também tem uma história. Isso só veio depois com a consciência sistémica. E que não prestas para nada, não sei o quê. Então eu sempre tive a necessidade de ser valorizado e aprovado. Okay? Então eu se fizer isto, eu sou aprovado. E as drogas começaram assim. Ok, eu se fizer isto, eu sou aceite. Faço parte desta turma, desta tribo. E foi um bocado por aí. Quando não vemos a vida, ela mostra-se. Às vezes, no pior dos cenários. As drogas foram para Bruno, durante muitos anos, uma espécie de anestesia da dor que o levou à destruição. Não quando quis, mas quando ele pôde, recorreu às constelações familiares, onde ganhou consciência de tudo o que estava no sistema familiar. Esta consciência sistémica ajudou-me, em primeiro lugar, e foi logo as minhas primeiras constelações, foi a relação com o meu pai. Porque se porventura toda a minha história de vida até então tinha sido o meu pai é o culpado, todos os outros são culpados, portanto é sempre de fora para dentro. Eu nunca sou responsável. Nas constelações, no curso, onde nós fazemos o projeto de sentido e o transgeracional, eu fui ver a história dos meus pais, a história dos meus avós, a história dos meus avós e por aí fora. E percebi então que o meu pai também tinha uma ferida. E que os meus avós também tiveram uma ferida. Os meus pais, os meus avós e por aí fora. E essa ferida, portanto, passa de geração em geração. Quando eu faço o trabalho do perdão a mim, aquilo que eu até então achava que tinha que perdoar o meu pai nisto e nisto e nisto, o perdão foi quântico, porque passou a haver uma aceitação. Passou a haver uma aceitação daquilo que ele é, e eu hoje sei que aquilo que ele fez foi por amor, e foi com muito amor. A família, como uma alma comum, vai encontrar forma de reequilibrar a energia, de maneira a que todos possam ter lugar, porque a nossa alma tem um desejo muito profundo. Isto é tão importante, mas tão importante.
a alma quer voltar a unir o que foi separado. Então, o trabalho da alma da família e da nossa alma é voltar a juntar o que foi separado. Voltar à reintegração do nosso ser. E para a reintegração do nosso ser eu tenho que passar pelas experiências de dor e pelas experiências de fracionamento, pelas experiências onde eu me divido, para voltar a sentir a dor dessa divisão e poder, da dualidade, voltar à unidade e à neutralidade, ou seja, ao amor. Por exemplo, a psicanálise, ela fala assim, compulsão à repetição. Compulsão à repetição é você estar repetindo sempre a dinâmica traumática e nem percebeu, você está sempre rodando em torno do trauma. Então, tem um trauma emocional infantil, você roda lá. Quando você vê pelo sistema, você vê que o trauma não é infantil, o trauma é por fidelidade oculta à família. Conclusão, as dinâmicas que fizeram sofrer 2, 3 gerações lá atrás, 4, às vezes até 7, dependendo da intensidade, as outras gerações estão vivenciando as mesmas histórias, não têm a mínima consciência que está fazendo isso. Os nossos antepassados estão em nós, mas nós não temos que carregar as experiências não transformadas e transmutadas deles. Temos é que tomar a vida deles e fazer a nossa parte. E entregar a cada um aquilo que é de cada um, porque isso é a dignidade e o maior ato de amor que nós podemos fazer. Que é eu continuar à minha maneira e permitir que a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos e todas as pessoas continuem também à sua maneira, com a sua aprendizagem. No seu processo próprio. Exatamente, no seu próprio processo.